E aí, galerinha do Reality Show, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou mais feliz porque eu estou há uma semana esperando a bendita da vinheta do BBB, porque eu tinha esquecido que ela só acontece no dia do primeiro paredão, mas eu estava realmente empolgado pra ver como é que ia ser a vinheta desse ano, porque a gente tá falando de um BBB em duplas e a vinheta do BBB, ela tende a não mudar muito, né? Todo ano a gente vai vendo que eles mudam alguma coisinha ali, de um 3D ou insert, papapá, como é que eles colocam as pessoas pra aparecer. E esse ano é interessante porque como eles vão colocar em dupla, eu tava muito curioso pra saber como é que eles iam fazer. Então agora eu tô com o vídeo aqui, eu vou fazer um react e vou também fazer uma análise sobre as propostas que eles pensaram pra esse ano, porque vai ser bem interessante. E antes de eu começar o react, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí se você gostou do conteúdo, pra eu saber mais ou menos o que vocês estão gostando e pensar um pouquinho em vocês, porque obviamente eu vou fazer o que eu quiser, mas a sua opinião é relevante, então eu vou levar em consideração, fechou? Sem mais delongas, vamos começar aqui o react. Eu vou assistir ele inteiro de uma vez, sem áudio, obviamente, porque talvez eu tenha um problema com direitos autorais, e como já dizia Engenheiros do Havaí, o preço que se paga às vezes é alto demais. E eu só posso estar maluco porque eu nem gosto de Engenheiros do Havaí. Vou assistir ele todo de uma vez, depois eu volto e vou falando parte por parte. E aí, como não vai ter áudio, eu vou comentando em cima pra não ficar tão esquisito, beleza? Bora lá, vamos ver. Edição 25, legal, já entrou com... Olha, interessante, viu? Interessante. Eles abandonaram bastante o 3D que eles faziam nas outras edições, né? Tá legal. Tem muita coisa chapada no fundo. Claro que dá pra ver que tem drop shadow nos backgrounds, mas ainda assim é algo que você conseguiria fazer no After Effects com muita facilidade. Legal. Já tô um pouco incomodado com a tipografia, mas eu vou falar disso daqui a pouco. No mais é isso. As transições... Olha, quando vem a transição do bonequinho, porque tem que usar, né? O mascote, não tem o que fazer, fica um pouco esquisito. Não curto muito, não. Eu gostei mais quando eles vêm com a transição simples de luz, porque eu acho que combina mais um pouco. Mas tá legal. Eu gostei. Legal. Normalmente eu não curto muito quando eles vão pra esse surto de cor que o BBB tem, mas a gente sabe que é meio tradicional já, né, do programa, então a identidade visual sempre vai ter esse uso de todas as cores bem interessante. Bom, no geral achei legal, gostei dessa proposta de colocar as duas pessoas e eu notei algumas coisinhas que eu já vou comentando aqui, vamos lá. A gente solta aqui no começo, presta atenção aqui nessa parte, tá? Você percebe que o 25 do ano, ele tá bem com uma extrusão bem grande, né? Então assim, é em 3D, ele tem um brilho bem separado aqui, né? Você vê que as bordas, ele tem uma dimensão abaulada, né? Então o 25 ele tá totalmente em 3D, assim como algumas figuras dos elementos aqui, né? Que aqui é o elemento do que seria a câmera. Então aqui a câmera tá ao fundo, aqui tá em 3D, aqui ele já começa a sair do 3D aqui nas bordas. Aí a gente solta, vem a transição e aí a gente vai começar aqui com as pessoas. Já vou começar com uma coisa que eu não gostei, cara. Esse drop shadow na tipografia. Isso aqui, ó, a gente... Vou passar pro próximo aqui pra vocês verem, ó. O próximo, mesma coisa, tá vendo? Ele tem um drop shadow com o tom do fundo, aqui no caso tá meio arroseado. E aqui de novo, ó. Eu percebi principalmente na parte da Daniela e do Diego, porque tá muito marcado esse drop shadow. Eu entendo que o fundo tem muito amarelo e tem muito rosa e tal. Então talvez a tipografia em amarelo seria um problema. Só que eu acho que aqui talvez fosse o momento deles usarem o 3D que eles usaram lá no 25, né? Fazer o nome deles igual eles fizeram com o começo do 25. Acho que ficaria legal. Esse drop shadow aqui não tá legal, não. Dá pra ver que no fundo, ó, quer ver? Aqui a gente enxerga que tem um drop shadow pra dar essa sensação de tridimensionalidade também no BG, ó. Tá vendo aqui? Drop shadow aqui, né? Drop shadow, ele vem pra elementos do fundo, só que ainda assim, confesso que agora vendo isso aqui, não tô gostando não, tá? Esses arcos com esse drop shadow, eu acho que não precisava, porque a gente já tá vendo luz e sombra no objeto em 3D. Agora botou o drop shadow, não curti muito não. Mas a tipografia, ela marca demais, cara, esse drop shadow. Ele não tá legal, né? E algumas das transições, quando vem a mãozinha é legal, quando vem o boneco não fica tão bom. Ó, essa transição de luz, ela tá excelente. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? Transição do anel em 3D, ele vem, e aí vem uma ampliação. Tá vendo que elas estão vindo aqui de trás? Vem a próxima transição. Talvez se eles fizessem transições nesse aspecto, ficaria mais legal. Melhor do que os bonequinhos, que eu acho que aqui vai ter a mãozinha do bonequinho, né? Ó, a mãozinha do bonequinho veio. A mãozinha do bonequinho não ficou tão ruim, não. Aqui, esse aqui ficou ruim.
Isso aqui é ruim. A gente vê que o bonequinho vem trazendo fundo, né? O fundo vem vindo rente com ele aqui. Ele vem rente aqui. E aí ele vai revelando. E tipo assim, ó que engraçado. A transição pros gêmeos, dá pra ver que é uma transição que tem um corte de efeito com o background aqui, ó. Tá vendo? Eles poderiam só tentar aplicar alguma coisa nesse tipo. Não precisaria tanto do boneco, mas a gente sabe que o boneco é o mascote do programa, então tem que usar. Deixa eu voltar aqui do começo pra ver uma coisa que eu queria falar que eu achei muito interessante. Eu gostei desse foco nos personagens, tá? Nas outras edições a gente tem muito... A gente sempre teve muito cenário, muita coisa, e o personagem tinha um ponto específico junto com o nome, às vezes dentro de uma TVzinha. Enfim, teve várias edições que era sempre nesse aspecto. Ele virava mais um dos elementos em toda a cena que ele aparecia, né? Na composição que ele aparecia. Aqui dá pra ver que o foco são nos personagens, ó. O foco tá muito maior neles. O background, claro, muito chamativo, mas eles ainda têm um destaque muito interessante. Dá pra ver todos eles. Vem alguns elementos em 3D, né? Igual esse anel que subiu. Mas aí a gente sobe, ó, os personagens sempre em destaque. Eu gostei bastante dessa proposta deles. E agora eu vou dar andamento pra falar a segunda coisa. Que eles optaram por... Eles estão flicados, então eles estão num frame rate muito mais baixo. Isso eu gostei bastante da proposta. Eu acho que teve alguma edição do BBB que eram fotos, né? Então tinha ali mais ou menos, acho que uns 7 frames de espaço. Era uma foto em posições diferentes, ia flicando foto. Achei legal. Só que isso é muito interessante, porque ele me lembra muito aquela abertura da Malhação. Acho que era a edição da Vagabanda, que vinha as fotinhos e as fotinhas iam flicando desse jeito que eu falei. Só que daí agora, dessa forma aqui, me lembra muito aquela abertura da Malhação dos anos 2000. É muito interessante. E o fato das pessoas estarem flicadas, né? Ó, você vê que elas estão no frame rate bem mais baixo, provavelmente ali 9, 8. Fica bem legal. Ficou bem legal. Eu gostei bastante da proposta. Dá pra ver todo mundo. Tipo, bem legal, bem legal. A decisão de... Tá, ok, achei uma coisa estranha aqui, mas eu já volto pra falar. Mas eu acho que se fosse essa tipografia com aquela extrusão do 25, resolveria o problema. Mas em questão de personagens, olha que legal. Deixa eu ver se eu tô maluco aqui, mas eu tô enxergando uma aberração cromática deles. Não todos, porque quando o fundo é muito escuro não dá pra ver. Mas ó, deixa eu voltar aqui neles. Dá pra ver aqui, ó, que tem uma espécie de aberração cromática. Eu acho que isso aqui é proposital, tá? Isso aqui não é de chroma key, não é nada não. Isso aqui é proposital, provavelmente para descolar eles um pouco do fundo, porque, ó, você percebe que eles, nenhum dos personagens, ó, eles estão com drop shadow no fundo. Tá vendo, ó? Eles não têm o drop shadow no fundo. Então, talvez uma forma de conseguir descolar eles um pouquinho... É criando... Mas parece que nem todo mundo tá com essa aberração cromática. Ela tá um pouquinho aqui. É muito leve. Talvez, às vezes na televisão não vai dar nem pra ver, né? Inclusive, eu tô comentando de coisas que muitas vezes a pessoa que vai estar assistindo não vai nem perceber. Mas é um negócio que eu sempre falo, né? O detalhe é o que traz uma característica muito legal pro motion, que às vezes a pessoa não percebe, mas ela consegue absorver. Então o cérebro dela vai absorver e por isso que eu comento, né? Ó, que a aberração cromática aqui em cima... E eu acredito que é proposital, exatamente pelo fato deles terem feito aqui, ó, a versão cromática, feito os personagens estarem num frame rate mais baixo. Então eu acredito que é uma forma que eles encontraram de descolar. Ficou muito bom. Agora, uma coisa que me incomodou aqui na frente, eu vou soltar aqui e vocês vão entender o que eu tô falando. Reparem no enquadramento dos participantes, tá? A Aline Vinícius tá com um enquadramento bem americano aqui, né? O Vinícius, por ser mais alto, cortou um pouquinho mais em cima, mas aí Camila e Tamires também, subindo um pouco próximo da cintura, tá legal a proporção delas na tela. Daniela e Diego a mesma coisa, porque eles são bem menores, mas a proporção ainda ficou o máximo para conseguir encaixar eles na tela. E o Gilberto e a Raíssa também, mesmo corte, né, na cintura um pouco acima do americano. Aí vamos lá, aqui começou a me incomodar. O Gabriel, beleza, vem pra esse corte, e o Mike tá com corte na cintura. Se bem que ele pode estar com a camiseta alta. Deixa eu voltar um pouco pra ver se dá pra ver. Não, dá pra ver aqui, ó. Tá bem no glúteo dele aqui o corte. Ou seja, ele tá muito mais próximo da câmera do que o Gabriel, tá vendo? Aí ele volta, mas ele ainda assim tá próximo. Dá pra ver pro tamanho da cabeça, porque se você ver, o Mike não é tão mais alto que o Gabriel, não. Principalmente por causa dessa próxima cena que a gente tem aqui, ó. Quer ver? Graciane e Giovana. Graciane e Giovana. Cara,
Por que o delas tá no meio da coxa, tipo, muito abaixo? Olha, dá quase pra ver o joelho da Giovanna aqui. Tipo assim, aí o que acontece? Quando a gente volta pro Gabriel e pro Mike, você vê que eles têm um tamanho específico. Quando vem pro delas, elas ficaram muito pequenas, cara. Gabriel e Mike, dá pra ver que ele tá cortado na metade. Quando a gente vai... Principalmente a Giovanna. Parece que a Giovanna tá inteira em cena, porque, cara, tá tão embaixo. O joelho dela tá aqui, ó. Próximo do joelho dela aqui, parece que ela tá aparecendo inteira. E a Graciana é a mesma coisa, tá? Porque o joelho dela não tá tão mais distante. Mas aí o que acontece? A Giovanna parece ser pequena, porque ela parece inteira no quadro. A Graciana é a mesma coisa, ela tá aparecendo praticamente inteira, né? Ó, aqui, ó o joelho da Giovanna aqui, ó. Tá quase aparecendo aqui. E aí a gente corta pro João Gabriel e João Pedro. E aí a gente vê que o plano americano volta. Uma coisa que eu tinha visto e eu achei que fosse, eu falei, meu, será que o corte da Giovanna e da Graciane tá desse jeito porque elas se mexeram muito? Que, ó, repara. O centro da Giovanna tá aqui. Aí vai ter um momento da tela que ela vem pra cá. E aí ela se distancia até aqui e volta um pouquinho pro centro. Então dá a impressão de que ela se mexe bastante. Só que, olha o João Gabriel aqui. O João Gabriel entra pulando de um lado da cena. Ele quase corta aqui na lateral. E ele volta, então assim... E sem falar que eles estão com tamanhos diferentes, né? O João Gabriel tá muito maior, ó. Dá pra ver pela proporção da cabeça do que o João Pedro. Ele tá mais próximo da lente do que o João Pedro. E aí... E dá pra ver que eles vão se aproximando. Provavelmente eles não se aproximaram na gravação. Isso aqui é a edição que tá aproximando e afastando. Então assim, confesso que essa diferenciação, principalmente da Graciana e da Giovanna, me incomodaram. Porque Giovanna e Graciana estão muito longe da câmera... E os outros participantes não. A Joselma e o Guilherme eu entendo, porque a Joselma é muito pequenininho, o Guilherme é alto pra caramba. Então colocar esses dois em tela é impossível. Então tudo bem, mas dá pra ver que eles têm ainda uma proporção bem tranquila. Agora, isso aqui é complicado. Olha o tamanho do Marcelo e da Arleane. No caso da Arleane, ela cortou bem na cintura. Então, tipo, tá cortando bem na cintura dela. E o Marcelo, provavelmente por causa do movimento dele, cortou mais em cima ainda, né? Porque ele pulou, olha, ele começou muito baixo e tal. Mas, cara, ficou muito esquisito, porque eles parecem gigantes. Olha a diferença da Joselma e do Guilherme. Quando a gente vem pro Marcelo e pra Arleane. Cara, eles estão imensos, velho. Olha isso aqui. Inclusive os dois que saíram ontem, né? Spoiler. Mas, particularmente, isso aqui é bastante incômodo. Porque daí já volta pro Matheus e pra Vitória normal. Matheus com o corte na cintura, Vitória com o corte na cintura, mas também muito aproximada. Olha o tamanho. Cabeça da Vitória, cabeça do Matheus. Essa diferença aqui é muito incômoda. Aí volta pra Renata e volta pra Eva. Renata, a mesma coisa que eu falei da Giovanna lá atrás. Renata tá quase cortando aqui no joelho dela. Ela apareceu aqui. E a Eva tá cortando mais em cima. Então dá pra ver essa disparidade. E aí o negócio, a Vilma e o Diogo é a mesma coisa da Joselma e do Guilherme? Esqueci o nome dele. Mas a mesma coisa. O Diogo é muito alto, o Vilma é muito baixo. Então, pra fazer essa diferenciação, tem que, obviamente, subir ela e abaixar um pouco ele. Mas se você vê proporção, tá vendo que eles estão na mesma proporção em relação à diferença da câmera. Então, isso aqui é complicado. E aí vem uma transição de luz pro finalzinho, ó. Luz, flashzão. E aí entra o clássico do BBB. Cara, no geral eu gostei, tá? No geral eu gostei da proposta. Essa dinâmica de colocar os dois participantes, que são as duplas, eu achei que ficou muito assertiva. Dá pra ver que o foco agora são eles. E aí depois a tipografia e depois o fundo, eles recebem muito destaque. E eu gostei muito do fato de diminuírem o frame rate dos personagens, né? Dos participantes, para que eles ficassem diferentes de alguma forma e o foco fosse para eles. Esse aqui ficou muito legal. Gostei muito também do fato deles terem abandonado a grande maioria das coisas em 3D, porque por mais que essa profundidade que o background gera, né, esses efeitos de luz e sombra que a gente tem aqui, dá a impressão de que é um 3D muito bruto, mas isso aqui dá pra fazer no After Effects, tá? Isso aqui é bem sossegado de se criar no After Effects, criar essas composições. O resultado ficou muito legal. Então, assim, o que me incomoda muito são as decisões de efeito de texto, né? Então, o Drop Shadow me incomoda bastante. E essa disparidade, né? Desproporção dos personagens em relação à tela. Mas eu imagino que talvez
seja preocupação relacionado a tamanho das pessoas, conseguir encaixar, né, na tela, indiferente. Eu acredito que foram algumas saídas que eles encontraram, mas teve algumas coisinhas que, olhando assim, incomodam bastante. E principalmente essa parte da Graciana e da Giovanna é um incômodo muito grande. E aí depois, cadê? Ah tá, depois da Joselma e do Guilherme tem a Arleane e o Marcelo aqui, que isso aqui é o que mais fica dispárido em relação às outras coisas. Aí depois tem a proporção Vitória, a proporção Matheus, que ficou bem incômodo. Mas no geral, cara, é uma boa vinheta. Eu acho que é a vinheta que eu mais gostei em relação aos últimos anos. Eu acho que desde 2020 que eu vejo as vinhetas com mais atenção, e eu curti bastante o resultado dessa. Se vocês pararem pra ver o programa como um todo, vocês vão ver que todas as outras vinhetas de quadras e tudo mais tá bem diferente do que ficou a vinheta esse ano, mas isso é normal, eles fazem uma identidade um pouco mais diferente, né, prova de anjo, prova de líder, paredão, essas coisas, é bem diferente. Eu tava esperando outra coisa e eu gostei muito do resultado desse ano, é bem legal. Eu quero ver agora quando essas duplas se separar, porque se eu não me engano na metade do programa as duplas vão se separar e provavelmente essa vinheta vai mudar, até porque eu não vi a vinheta com os eliminados, né? Eu queria saber o que vai acontecer com os eliminados, que provavelmente eles vão ficar em preto e branco, alguma coisa do tipo, né? E eu acho que eu vou fazer um outro react dessa nova vinheta que vier daqui várias semanas. Então agora, sem mais nada pra falar, eu já vou encerrar o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí se você gostou, o que você quer que eu faça, se você quer que eu faça algum react de outra vinheta de algum outro programa. Tem uma vinheta de uma novela La Globo que tá rolando agora, que também eu vou fazer, vai sair logo logo, que é bem interessante. E aí na tela tá aparecendo outros vídeos que você pode se interessar, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Se você soubesse quem você é...